na torre onde era o seu quarto. Acontece que, só uma nota de rodapé, nessa torre havia uma área de calefação, de aquecimento, onde as pessoas se reuniam para se aquecer, e também aqui nessa torre havia o toalete, tá? Em latim, cloaca, não é? E foi nesta torre, então, que Lutero teve uma espécie de iluminação interior, tá? Mais tarde, nas suas conversas de mesa, Tischrede, ele vai dizer que, imagine só que Deus, né, nos visita com sua graça, com o Espírito Santo, até mesmo nesta cloaca. Essa palavra cloaca, ou seja, no toalete, não quer dizer que o Lutero estava no toalete na hora da inspiração. Pode ser que sim, e pode ser que não. Eu conheço pessoas que tiveram experiências de Deus enquanto estavam no vaso, né? E isso não dizem nada dessa experiência de Deus, porque Deus é livre e ele visita a pessoa quando quer. Isso foi usado muito por autores anti-protestantes para dizer, veja só, onde é que a doutrina de vocês foi gerada? Foi gerada na latrina, porque a doutrina de vocês é mesmo isso, é dejeto, é coisa abominável. Gente, vamos ser bem objetivos historicamente, porque não dá para dialogar, né? Não dá para a gente fazer história desse jeito. O fato é o seguinte, nessa torre, né, ou na cloaca, onde você quiser, Lutero teve uma experiência. E a experiência dele veio com aquele famoso versículo, né, de Romanos, que diz que o justo vive pela fé. Eu mesmo, nos meus cursos de espiritualidade, quantas vezes já citei esse versículo, que é um versículo realmente muito importante, né? Ele diz assim, Romanos 1, começar do 16. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é força salvadora de Deus para aquele que crê. Primeiro para o justo, mas também para o judeu, mas também para o grego. Nele se revela a justiça de Deus. Aqui vem. Como que se revela a justiça? Essa é a palavra que Lutero tinha ódio, tinha raiva. Justiça de Deus. Que vem pela fé e conduz à fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando Lutero leu isso daqui, ele teve uma intuição. Que não é que a pessoa tinha que ser justa e Deus, então, o salvava. Ao contrário, se a pessoa crê e no ato de crer existe ali, né, a justificação e que, portanto, a justiça divina, no caso aqui, é uma justiça passiva, ou seja, Deus é ativo e o homem é passivo. Não é que Deus cobra a justiça, é que Deus faz no homem ativamente, Deus produz a justiça. Deus justifica o homem. E isso acontece pela fé. Então, vejam que o Martin Brecht diz, quando é que Lutero se tornou realmente evangélico. Ele diz assim, Lutero, com esse versículo que eu acabei de ler, começou a entender que a justiça de Deus não era a justiça pela qual nós vivemos, mas uma justiça como dom de Deus, ou seja, a justiça pela fé, né? E aí, o Martin Brecht diz que Lutero havia atingido uma nova compreensão do Evangelho. Vejam, eu estou lendo aqui um autor protestante porque é importante que a gente compreenda que é assim que os protestantes se entendem. Eles se compreendem como se, nesse momento, Lutero tivesse visto algo do Evangelho que tinha sido esquecido durante 1500 anos. Que eles achem isso, tudo bem. Que esta seja a história, já são outros 500. Nesse livro, do padre Garcia Villoslada, você vê no primeiro volume, página 310, que um autor católico, um frade dominicano, não é? O Heinrich de Miffle, que é um dominicano austríaco, ele encontrou 68 autores que, desde o Ambrosiaster, portanto, desde o século IV, nós estamos falando de 300 e alguma coisa, fala, até os tempos de Lutero, falam da justiça passiva, ou seja, dessa realidade de que a justiça divina é realmente isso, é Deus que justifica, né? Ou seja, deixa eu ler aqui, é a justiça passiva, a justiça do homem mediante a fé, né? Então, esta realidade é uma realidade plenamente católica, a experiência de Lutero, ou seja, o Martin Brecht e os protestantes acham que naquele momento Lutero deixou de ser católico. Nós católicos olhamos para aquilo, não, ele continua católico, porque a igreja dizia isso faz 1500 anos. Que a igreja não estivesse pregando isso. Por quê? Por causa de uma decadência nas escolásticas, nas universidades, etc, etc. Aí são outros 500, aí tudo bem. Ou seja, ninguém está dizendo que a igreja do tempo de Lutero estava muito bem, obrigado, né? Isso a gente já tem falado dessas misérias da igreja desde sempre, né? Quando foi que aconteceu essa famosa experiência da torre, né? Essa Turmerlebnis, essa experiência da torre? Bom, provavelmente, conforme os estudos do Garcia Villoslada, por volta do ano 1515. Portanto, nós estamos aqui bem antes da controvérsia. Mas isso já foi um ponto que Lutero começou a resolver o seu problema interior. Até aqui está ótimo. O problema é que o que é a fé? Aqui vem
a tragédia de você estar lidando com um cara que é anti-escolástico. Se ele fosse escolástico, ele tinha as definições das coisas. Se ele fosse escolástico, ele tinha realmente as coisas como elas são. Mas como ele é nominalista, portanto, de uma escolástica decadente e muito contrário a essa coisa intelectual, Lutero pegou um conceito de fé completamente errado, que ele inventou, e que nós vemos presente, esse conceito de fé, ele foi germinando dentro do próprio Lutero. Então, falando que se a Turma Leibniz se a experiência da torre foi em 1515, em 1517, no início de 17, lembre-se que as 95 teses das indulgências vai ser em outubro. No início de 17, você já vê em Lutero um conceito de fé absolutamente doido. Não é assim que é inexato, é doido, que vai dar origem à religião antropocêntrica e, portanto, isso vai ser um vírus horroroso. Tá? Então vamos lá, calma. Antes de eu falar as coisas em Lutero, vamos dar primeiro uma noção para você do que é isto. Vamos vir aqui para o século XXI, ok? Vamos partir da nossa experiência aqui, o que é essa religião antropocêntrica. Qualquer cristão, católico ou protestante, aqui não estou falando mal dos protestantes, porque tem protestantes que têm um conceito de fé muito tranquilo. Qualquer cristão, verdadeiramente cristão, sabe o seguinte: eu tenho que amar a Deus e tenho que servir a Deus. Né? A quem você quer servir? Eu é que sirvo a Deus. Agora, se você tem uma religião, porque Deus é o centro, essa é a religião teocêntrica, é o homem a serviço de Deus. Mas se você inverte as coisas e coloca Deus a serviço do homem, aí você cria conceitos religiosos doentes. Por exemplo, uma das coisas mais doentes que tem chama-se teologia da prosperidade. Não é? Veja, o conceito de fé da teologia da prosperidade. Você vê que isso que nós estamos estudando aqui, como tem repercussões ainda dentro de certos ramos do protestantismo ainda hoje.